Eu quero ler Efésios 3, versículo 8, aonde o apóstolo cristão, ensinado pelo Cristo ressuscitado, escreveu para Éfeso, dizendo assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo foi o único chamado por Jesus Cristo para anunciar o Evangelho da graça. Nem Tiago, nem João, nem Pedro. E a partir da morte de Paulo, no ano 68, depois veio Clemente de Alexandria, depois veio Pedro Valdo, depois veio Eusébio de Cesareia, e assim uma lastra de homens se dizendo de pregar o Evangelho da graça, mas não era mais o Evangelho da graça, porque todos os líderes, depois de Paulo, a não ser os cristãos martirizados em Roma, que vieram como líderes e pais da igreja, adulteraram, acrescentaram e mudaram o Evangelho de Paulo. Em vez de pregarem as riquezas incompreensíveis, como diz aqui no versículo, os homens começaram a colocar dogmas judaicos dentro das determinadas denominações, igrejas da Europa. E depois, no ano 312, veio Constantino para criar a Igreja Católica, obrigando os homens a serem católicos e colocando um mundo de mandamentos, uma infinidade de mandamentos que nem na Bíblia se encontra. Portanto, nós não podemos crer em Martim Lutero, nós não podemos crer em Constantino, nós não podemos crer em Eusébio de Cesareia, nós não podemos crer em Agostinho de Hipona, nós não podemos crer em Papa, nós não podemos crer em pastor, nós não devemos crer em nenhuma dessas lideranças aí. Todas elas são usurpadoras e anticristos que combatem o Evangelho paulino, o Evangelho entregue a Cristo para Paulo anunciar gratuitamente, sem colocar mandamento, somente falando para os homens das riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo deixada sobre o madeiro da cruz. Portanto, não acredite em lideranças. Vá para a Bíblia, leia a Bíblia e procure entender as cartas de Paulo. É ali que está o Evangelho da graça escrito. No Evangelho de João, de Mateus, de Lucas e de São Marcos, você não vai encontrar Evangelho. Você vai encontrar Jesus Cristo cumprindo a lei. O Evangelho está nas cartas de Paulo. Pegue as cartas de Paulo e leia. Aí você vai compreender o Evangelho da graça. Ainda tem muitas pessoas que não entenderam qual é a linhagem do Evangelho, porque foi deturpado no Brasil e na Europa e nesses lugares. Depois da morte de Paulo, como Paulo disse, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos devoradores que não perdurarão ao rebanho. Portanto, esses homens mudaram a verdade de Deus em mentira e criaram denominações, igrejas para serem beneficiados. Portanto, essa é uma opinião de dentro das Escrituras. Aqui não tem negócio de livro, não tem negócio de outra coisa. Aqui são as Sagradas Escrituras. Portanto, eu quero que você nos ajude a compartilhar, deixando seu like e compartilhando com mais alguém. Isso nos dará uma força para que chegue até mais pessoas que estão engaioladas dentro de jaulas, cumprindo mandamentos da lei e outros que não são nem da lei dos judeus, para obterem a vida eterna, quando a vida eterna já foi nos dada
no Calvário, na morte de Jesus Cristo, o glorioso crucificado.